Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e a mais um Grego Diário, o nono, já completando a nossa terceira semana de conteúdo exclusivo para você que é membro a partir do plano beta. Já deixo aqui meu abraço e meu agradecimento a todos vocês que fazem já parte da história desse canal, nos ajudam com todos os custos e também a sempre trazer algo que possa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos aí numa sequência estudando Marcos 1:9 e nós vamos para a segunda parte do versículo que nós começamos ontem. E diz o seguinte: Kai e baptiste eiston Jordanen hypo Ioanno. Mais uma vez, agora com a transliteração. Kai e baptiste eiston Jordanen hypo Ioanno. Duas palavras importantes, o verbo baptizo, que significa batizar, imergir na água, e o substantivo próprio Jordanes, Jordanes, que é o nome do rio Jordão. Eu estou batendo aí na tecla de preposições nesses últimos vídeos só para você ter a noção que quando você vai traduzir uma preposição não é simplesmente você pegar o dicionário e você ver o sentido e aplicar diretamente. Não, a preposição ela está relacionada ao caso da palavra subsequente, ao que mesmo? Ao contexto dentro da qual ela ocorre. A combinação da preposição hypo com o nome próprio que está no genitivo, Ioanno, expressa ideia nesse contexto de agência direta. Então nós estamos falando de um genitivo de agência direta, ou seja, Jesus foi batizado por meio de João Batista, pela agência direta de João Batista no Rio Jordão. Nesse sentido, João não era apenas uma testemunha do batismo, mas o agente batizador. Aliás, a expressão João Batista pode ser traduzida como João o Batizador. Vamos ver como que a NVI, por exemplo, traduz: e foi batizado por João no Jordão. Leia-se Rio Jordão. Eu traduziria mais ou menos nesse sentido. Ele foi batizado no Rio Jordão por João. Qual que é a observação exegética que nós podemos fazer nesse versículo? Olha só, o batismo era uma cerimônia muito utilizada pelos judeus já nessa época, que simbolizava a purificação. No Antigo Testamento, no ofício dos sacerdotes, nós vemos, por exemplo, o aparecimento da pia que era colocada aí no pátio do tabernáculo, onde os sacerdotes iam lá e lavavam-se cerimonialmente. Essa lavagem cerimonial sempre fez parte da cultura judaica e dentro desse contexto da vida de Jesus também os judeus, principalmente os fariseus, eles tinham construído um tipo de tradição que dizia que você lavar-se em água simbolizava o seu próprio status de purificação também espiritual. Por isso que mais tarde, lá no Evangelho, nós temos uma discussão que envolve até a questão da lavagem, do lavar das mãos dos discípulos, que serve aí de algum tipo de discussão de Jesus com os líderes religiosos. De qualquer maneira, por exemplo, em seitas como a de Qumran, que escreveu aí os manuscritos do Mar Morto, foram encontrados grandes piscinas onde eram praticados esses ritos de purificação e de batismo. Agora, por que Jesus se submete a esse batismo? Se submete a esse batismo não porque Jesus precisava ser batizado, não porque Jesus precisava ter o seu pecado limpo. Muito pelo contrário, Jesus não teve pecado na sua vida por ele ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Jesus estava imune ao pecado porque o pecado original não fazia parte dele. Entretanto, esse rito era um rito que simbolizava, de alguma maneira, a sua inserção e o seu começo ministerial. Porque tanto Mateus como Marcos, por exemplo, vão colocar o batismo de Jesus como o ponto inicial. E, aliás, é nesse batismo que nós temos a cena marcante aonde, pela primeira e a única vez no texto bíblico, nós vemos todas as pessoas da Trindade lá representadas. O Espírito Santo que desce em forma corpórea de pomba,
Jesus que é batizado e a voz de Deus. Então é um começo, é uma marca de começo por meio de uma cerimônia que de alguma maneira era importante dentro do judaísmo e que comunicava o início de alguma coisa. Os prosélitos, ou seja, os gentios que eram convertidos ao judaísmo, passavam pelo batismo para começarem a sua jornada dentro do judaísmo. Então, o começo do ministério de Jesus e a própria unção que ele recebe do Espírito Santo, a própria confirmação que ele recebe do Espírito Santo, são marcas aí importantes que nos ajudam a entender o porquê que Jesus teve que ser batizado por João no Rio Jordão. E Jesus fez isso para cumprir as Escrituras, porque ele de fato, ele é o Salvador. E ele começa o seu ministério terreno de aproximadamente 3 anos nesse ponto, pelo menos na visão do Marcos, que escreveu esse evangelho. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Curta o canal e também faça uma revisão dos conteúdos para trás. Vai te ajudar muito e eu espero estar te ajudando. E coloque aqui nos comentários o que tem te ajudado, coisas para melhorar, coisas positivas. Então eu gostaria de ter essa interação com você. Talvez você também tenha dúvidas, use os comentários para interagir conosco. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Ele. Tchau!